Alô Flamengo, alô Fluminense, aprendam o que é realmente ter uma torcida. Eu como torcedor, e acredito que tantos outros torcedores se manifestam, porque a gente se garante de fato quando o assunto é torcer. Mais uma vez, em menos de 24 horas, os ingressos do Vasco em São Januário estão esgotados. Isso é uma resposta aí para a dupla Fla-Flu, que disse que o Vasco não teria condições de levar 22 mil pessoas ao Maracanã. Chega até a ser engraçado ter que ouvir algo como isso que eles inventaram aí em uma ação. Mas a gente vai falar sobre isso, vamos trazer informações sobre essa situação. Mais um ingresso esgotado para uma partida do Vasco. Falaremos também sobre mercado. É claro, a janela só acontecerá em julho, mas as movimentações já se iniciam no final de abril. Além disso, falaremos também sobre Vasco e Flamengo, que aconteceu nessa parte da tarde lá em São Januário, e traremos muitas outras informações importantíssimas para você aqui neste Boa Noite Gigante. O vídeo, meus amigos, está de fato imperdível e é claro, como a gente sempre faz no canal, faço questão de dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando ao nosso canal pela primeira vez. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. Eu vou chegar aqui à frente para trocar uma ideia com vocês e é rápido. Vou repetir o que eu venho fazendo lá nos meus últimos vídeos. Rapaziada, a gente tá muito mesmo na meta, no objetivo de chegar aos 100 mil inscritos. Nesse momento a gente tá com 90.700, na corrida aí dos 100 mil. Então conto com a sua ajuda. Se você tá aqui no nosso canal e ainda não é inscrito, se inscreva, ajude o nosso crescimento. Vamos juntos aí fazer com que o canal do Gigante Vasco chegue aos 100 mil e conquiste aquela plaquinha que realmente vai ficar marcada pro resto da minha vida. Então, se inscreva no canal. Além disso, larga o dedo no like, no joinha, no gostei aqui embaixo, porque é essencial para a divulgação do nosso conteúdo. Ative o seu sininho de notificação para que você não perca nada se tratando de Vasco e deixe aí nos comentários sobre essa situação envolvendo Maracanã. Deixe um recado aí para a dupla Fla-Flu e também, é claro, coloque aí: Gustavo Cuejar seria um bom reforço para o nosso Cruz Maltino? Eu quero saber de você, coloque aí embaixo a sua opinião. Tranquilo, rapaziada? No final do vídeo, como a gente sempre vem fazendo aqui com vocês, a gente vai mandar, né, aquele salve pra rapaziada que pediu nos comentários e curte aí o nosso conteúdo. Mas vambora, rapaziada, sem muita enrolação, fala logo de Vasco da Gama. Eu quero começar já falando sobre o que aconteceu na parte da tarde desta quarta-feira, aliás, né? Porque, de fato, os ingressos foram esgotados. Mais uma vez, em uma partida do Vasco, tivemos os ingressos esgotados em menos de 24 horas. A partida estará acontecendo apenas na semana que vem, na segunda-feira. E todos os ingressos já foram esgotados. Mais uma vez, o público geral não conseguiu ter acesso à compra dos ingressos. Todos os ingressos foram esgotados para sócios torcedores, né? Apenas sócios conseguiram garantir o ingresso para Vasco da Gama e Bahia. Isso é um recado aí para a dupla Flamengo e Fluminense, que um dos itens ditos por eles numa ação na justiça e tiveram como objetivo tentar manter a concessão do Maraca, eles disseram assim, ó, abre aspas: mesmo enaltecendo a apaixonada torcida vascaína, o fato é que o Vasco da Gama sequer teria capacidade de levar ao complexo Maracanã o público mínimo de 22 mil pessoas pagantes. Isso quem disse foi Flamengo e Fluminense em uma ação, então chega a ser patético. Torcida do Vasco em menos de 24 horas esgota 20 mil ingressos. E eles já acham mesmo que o Vasco não teria capacidade de levar 22 mil pessoas ao Maracanã? É papo pra maluco de fato bater palma. Essa é a grande realidade. O Vasco tira onda quando se trata de ingressos, venda de ingressos no caso, né? Ingressos aí sendo esgotados em horas pequenas, horas mínimas inclusive, presença de torcedores nas arquibancadas. O Vasco dá aula nisso aqui no futebol brasileiro. E um recado aí para a dupla Fla-Flu, que acha que o Vasco não consegue levar no mínimo 20 mil pessoas ao Maracanã. Chega até mesmo a ser patético. Prosseguindo, né, rapaziada? Antes, porém, só mandar um recado rapidinho, senão eu vou acabar esquecendo. A gente vai falar sobre muitos assuntos nesse vídeo, então, para não esquecer, só quero falar uma coisa, rapaziada. O canal do Gigante Vasco agora tá abrindo espaço para parceria. A gente tem aí como parceira Hip Store até esse momento. A gente tá buscando novos parceiros. Então você que tem a sua marca, você que tem a sua empresa e quer ser um parceiro do canal do Gigante Vasco, aqui embaixo a gente tá colocando o nosso e-mail. Vai lá, se você é uma empresa, se você é uma marca ou tem uma marca, e mande um e-mail pra gente se você tem esse desejo de estampar a sua marca aqui
no nosso canal. A gente pode fazer um preço legal, tentar chegar a um consenso, vai ser bom para você e bom para o canal do Gigante ter parceiros a partir de agora. Então mande seu e-mail, se você tem esse desejo, tem esse interesse, não perca tempo, tranquilo? Mas vambora, rapaziada, seguindo com o vídeo, quero falar também sobre o que aconteceu hoje lá no CT Moacir Barbosa, pois hoje foi o dia do goleiro e exatamente em comemoração a esse dia, pequenos vascaínos que defendem os gols das categorias de base Cruz Maltina tiveram um dia diferente lá no CT Moacir Barbosa. Os meninos da Colina, como é conhecido, visitaram as instalações da equipe profissional no CT e tiveram contato com os 5 goleiros do time principal, Jorge Jardim, Ivan, Raus, Cadu e Pablo. Além dessa visita, e muito importante para esses pequenos, eles também assistiram a um vídeo contando a história de grandes goleiros da história do Cruz Maltino e também responderam ao kit que resultou na distribuição de brindes para os pequenos atletas. Então realmente muito legal ver isso, esses garotos aí, esses crias das categorias de base tendo, né, esse momento que com toda certeza ficará marcado para o resto da história desses pequenos goleiros Cruz Maltinos. E falando em CT, o que também vai acontecer mais amanhã no CT é uma entrevista coletiva. Entrevista coletiva a 1h da tarde de amanhã, quinta-feira, das apresentações oficiais tanto do meia Matheus Cocão, Matheus Carvalho, como você preferir chamar, e também do meia Gabriel Carabarral. Os dois atletas estarão dando uma entrevista coletiva na parte da manhã do CT Moacir Barbosa, parte da tarde, aliás, para realmente serem apresentados oficialmente a todos os torcedores Cruz Maltino. E agora sim, iniciar a falar sobre mercado, gente. Para a gente falar sobre chegadas, que a gente vai falar sobre o Gilberto, sobre o Cuejá, duas informações que surgiram, né, nessa tarde de hoje, movimentaram de fato o torcedor vascaíno. Falar aqui sobre duas situações de saídas. A primeira se trata do jovem volante Isaac. O volante Isaac é um jogador de 16 anos, nascido em 2007, que era da base do Cruz Maltino, mas nessa tarde de hoje assinou um contrato de formação com o Atlético Mineiro. Então o jogador saiu do Vasco e foi para o Atlético, um cria aí realmente mudando de rumo. E além disso, mais um cria que mudou de rumo, mas isso foi realmente realizado por parte do próprio Cruz Maltino. Se trata aí do zagueiro Vitão, Vitor Rodrigues de Lima. Ele pertence ao Vasco e está emprestado ao Vitória do Espírito Santo. O clube acabou recebendo uma proposta muito positiva do Vasco da Gama e confirmou de fato o empréstimo do jogador. Ele é o 5º reforço do Vitória do Espírito Santo para a disputa do Campeonato Brasileiro da 4ª divisão. O Vasco não iria mais utilizá-lo e realmente achou um clube, né? E foi Vitória do Espírito Santo, fez a proposta, o Vitória se interessou, exatamente por esse motivo o Vitão agora é um reforço do Vitória para a Série D do Campeonato Brasileiro, 2 ativos do Vasco da Gama de saída, um por empréstimo e outro em definitivo. E agora falando sobre chegadas, né, rapaziada? Quero falar aqui sobre duas informações importantíssimas. Nessa parte da tarde de hoje, a gente teve duas informações se tratando de possíveis chegadas. A primeira se tratando do lateral direito Gilberto e a segunda se tratando do volante Cuejá. Quero esclarecer essas duas informações a vocês e trazer de fato a realidade dos fatos. A primeira sobre o lateral direito Gilberto, gente. Segundo informações aí do portal de notícias Central da Bola, Vasco, Palmeiras e Corinthians monitoram a situação atual do lateral direito Gilberto do Benfica. Segundo informações, o jogador deseja voltar ao Brasil na metade do ano e exatamente por esse motivo clubes do futebol brasileiro começaram a se interessar pela contratação do jogador. O que tem de realidade e o que tem de mentira nessa informação? Durante toda a janela de transferências, eu entrei em contato com o empresário do jogador. Conversei com ele, troquei uma ideia, fui buscar saber o que realmente o Gilberto queria para sua carreira e o que o Benfica queria para o Gilberto. Informações que eu tive é que o Gilberto estava muito bem no Benfica, mas ele estava também aberto a ouvir propostas do futebol brasileiro. E, inclusive, o próprio empresário do jogador me confirmou que alguns clubes aqui do país chegaram a iniciar conversas pela contratação do atleta. Caso de Grêmio, caso de Vasco, que de fato conversou antes, principalmente da contratação do Pumita Rodrigues e vários outros clubes aqui do Brasil. Porém, as negociações não avançaram e o Gilberto permaneceu lá no futebol de Portugal. No meio do ano, sim, há a possibilidade de um retorno ao futebol brasileiro, como houve essa possibilidade já nessa janela. Mas sobre Vasco, meus amigos, eu praticamente cravo aqui a vocês, eu não vou confirmar, porque eu volto a repetir, o futebol brasileiro é algo muito instável, não apenas o futebol brasileiro, mas qualquer futebol, principalmente quando se trata de mercado. Mas hoje o Vasco tem o Pumita Rodrigues, que é um lateral de seleção do Uruguai, e tem na reserva o Paulo Henrique, jogador contratado junto ao Atlético Mineiro por empréstimo até o final da temporada, e tem o Paulinho, que é uma das maiores promessas da base do Vasco da Gama, jogador de seleção brasileira,
que está sendo trabalhado, né, para ser um futuro lateral direito titular do Cruz Maltino. Então a gente não vê espaço para o Gilberto atuar na lateral direita. Então exatamente por esse motivo eu posso não confirmar nem cravar, mas me aproximar dessa informação, que o desejo, o interesse, né, do Vasco pela contratação do Gilberto hoje é praticamente inexistente, pois já há 3 jogadores para a posição. Um contratado com um contrato longo de seleção, outro por empréstimo até o final da temporada e outro que é uma das maiores promessas. Não há hoje espaço no elenco do Vasco para Gilberto. Já sobre o Cuéllar, a situação é completamente diferente, inclusive oposta. Se não há espaço para o Gilberto, sobra espaço para o Cuéllar. Sempre foi deixado muito bem claro que o Vasco tem interesse na contratação de primeiro volante. Contratou? Sim. Matheus Carvalho, que veio do Náutico, uma oportunidade de mercado da 3ª divisão do futebol brasileiro. Mas o Vasco ainda procurará um nome no mercado para o meio do ano. E procura. Nomes já foram mapeados. E o Paulo Brax, não sei se vocês lembram, mas em uma entrevista ao canal lá, Atenção Vascaínos, confirmou que o Cuéllar é um nome que interessa muito ao Vasco da Gama e principalmente ao próprio Paulo Brax. Ou seja, o Cuéllar é um nome que está no radar da diretoria do Vasco. Confirmo aqui a vocês. No meio do ano, o Vasco irá ao mercado e contratará um primeiro volante com toda certeza. Tanto o primeiro volante, quanto o meia, quanto um ponta esquerda. O Vasco vai contratar jogadores de alto escalão para essa posição. E o Cuéllar está na mira. E qual a informação que a gente teve sobre o Cuéllar nessa noite de hoje? Através do jornalista Jorge Nicola, dos mais renomados aí hoje, se tratando de apuração, o Al Hilal, que é o clube do Gustavo Cuéllar, vai passar por um grande momento de reformulação no seu elenco. E o Gustavo Cuéllar, exatamente por esse motivo, está muito próximo de deixar o futebol árabe. Vendo uma oportunidade, principalmente se não tiver que pagar, gente, as chances do Gustavo Cuéllar chegar ao Vasco, olha só, são gigantescas. Se tiver que ter um investimento, as chances, é claro, diminuem, mas podem acontecer porque o Vasco irá investir no meio da janela. Mas se o Gustavo Cuéllar estiver livre no mercado, em uma escala de 0 a 10, eu coloco aqui chances de 8 a 9 do Cuéllar chegar ao Vasco. Exatamente por essa necessidade do Vasco em ter o primeiro volante e do grande interesse hoje do Paulo Brax em contar com o Gustavo Cuéllar. Brax gosta muito do colombiano e vê nele grande qualidade para ser esse primeiro volante, esse cão de guarda, esse pitbull do meio campo Cruz Maltino. Com toda certeza, ter o Cuéllar no meio campo do Vasco seria outro nível aí a esse meio campo Cruz Maltino. Então vamos ficar de olho, rapaziada. Um jogador de qualidade, um jogador que interessa, que tende a ficar livre no mercado. E caso, principalmente, fique livre, as chances são gigantescas de ele pintar na colina histórica. Para finalizar o vídeo, falar aqui sobre algumas informações. A primeira, sobre Palácios. Mais um jogador que vem se destacando, mais uma vez falar sobre o mercado. Das últimas 2 partidas, além dos 2 gols marcados nesse final de semana, né, contra o Palestino pelo Campeonato Chileno, Palácio também marcou um gol lá no meio da semana passada pela Libertadores, ou seja, dos 2 últimos jogos, Carlos Palácio tem 3 gols marcados com a camisa do Colo-Colo. Ele é conhecido no Chile como a joia e vem realmente se destacando por lá. Palácio foi emprestado ao Vasco, tem contrato com o Chile até o final do ano e, segundo informações, gente, a expectativa é grande para que o Vasco consiga recuperar esse dinheiro. É importante trazer essa informação para que vocês fiquem ligados. Futebol chileno, a imprensa chilena nesse momento está completamente abismada, surpreendida, muito empolgada com o Palácio, que sempre foi considerado um dos grandes promessas do futebol chileno, dessa nova safra do Chile, e ele vem realmente se destacando muito por lá. O Vasco investiu 8 milhões de reais ano passado na contratação de jogador junto ao Internacional. Está nesse momento uma grande expectativa de realmente conseguir recuperar essa grana. O Palácios hoje, sim, o Palácios hoje é um dos grandes destaques, se não o grande destaque do futebol chileno, já que nesse momento atua no maior clube do Chile. Vamos ficar de olho, gente. Grande chance aí do Vasco recuperar a grana investida pelo chileno. E para finalizar o vídeo, falar sobre base forte, pois nesta tarde de hoje, em São Januário, o Vasco venceu a equipe do Flamengo pelo placar de 1 a 0. Gol marcado aí aos 25 minutos do primeiro tempo pelo zagueiro Igor, de cabeça, lá numa cobrança, de escanteio. O Vasco pressionou até o final, mas o placar terminou exatamente assim, 1 a 0. A próxima partida estará sendo realizada no dia 3 de maio, terça-feira que vem, às 3 horas da tarde, lá na Gávea. Então vamos ficar de olho, vamos ficar atentos. Jogo aí da Copa do Brasil Sub-17, o Vasco tem a vantagem do empate para essa segunda partida. A gente fica por aqui, esse foi o Boa Noite Gigante, né? O último vídeo desta quarta-feira. Amanhã estaremos de volta aqui com a Acorda Vascão, contando, é claro, sempre com a presença de todos vocês. Mas antes de finalizar o vídeo, mandar aquele abraço. Um salve para o Rodrigo Pereira, que falou aí: Lucas, boa tarde, saudações vascaínas, o Maracanã
é de todos. Um salve também lá pro George Portela, que mandou que assiste todos os meus vídeos e pediu um salve pra Feira de Santana, Bahia. Então um abraço aí, George Portela, lá de Feira de Santana, Bahia. E um abraço aí também pro Wilson Pereira, que sempre nos acompanha aqui nos nossos vídeos, mandou boa tarde nos comentários. E um abraço aí também pro Simário Cardoso, lá de Uberlândia, Minas Gerais. Muito obrigado pelo apoio que todos vocês vêm dando ao canal. Fiquem ligados, amanhã de manhã estaremos aqui com a Acorda Vascão, cheio de muitas informações, muitas novidades, e contamos aí com a presença de todos vocês. Vamos que vamos, fiquem com Deus, e como eu sempre falo no canal, saudações vascaínas.